Em maio de 2019, Kenny Rogers estava a morrer num hospital da Geórgia. A sua família achou que era o fim. Então, Dolly Parton apareceu com um plano secreto. Ela contrabandeou equipamento de gravação e convenceu Kenny a cantar uma última vez. O que aconteceu a seguir chocou todos os que estavam na sala. A voz de Kenny falhou enquanto cantava palavras que pareciam uma carta de despedida. O hospital tentou impedi-los, mas Dolly não desistia. Aquela gravação tornou-se a música mais comovente que alguma vez ouvirá na rádio. Kenny Rogers nasceu a 21 de agosto de 1938, num pequeno hospital em Houston, no Texas. O seu nome completo era Kenneth Donald Rogers, e era o quarto de 8 filhos. A sua família vivia num apartamento apertado de 2 quartos dentro de um bairro social do governo chamado San Felipe Courts. O dinheiro era sempre pouco. Em algumas noites, o jantar era só manteiga de amendoim com pão. Na década de 1940, o melhor salário do seu pai era de $75 por semana. E isso mal dava para pagar a renda e a alimentação. Mas Kenny não ficou parado. Limpava o chão de uma chapelaria por $9 por semana. Transportava pratos no Rice Hotel. Foi assim que poupou $60 para comprar uma guitarra na Sears. Crescer na pobreza deixou-o com fome demais. Aos 17 anos, tornou-se a primeira pessoa da família a terminar o liceu. Anos mais tarde, recordou aquele momento em rede nacional. No liceu, ele e alguns amigos formaram uma banda e deram a si próprios um nome ousado, Scholars. Era engraçado porque nenhum deles tinha notas altas, mas tinham algo mais. Ritmer, Sham e Gara tocavam em bailes locais e salões de veteranos, misturando doo-wop com um toque de Elvis. Chegaram mesmo a gravar uma canção chamada Poor Little Doggy e venderam 3.000 cópias só nos arredores de Houston. A música chamou a atenção de um programa de TV local e depressa estava a atuar no Jivetown. No outono de 1957, Kenny entrou no estúdio de gravação em Houston e gravou uma canção chamada That Crazy Feeling. Tinha apenas 19 anos. A pequena editora que o publicou não esperava muito, mas o disco arrancou. Foram vendidas 30.000 cópias no Texas em pouco mais de 2 meses. Alcançou o 3º lugar nas tabelas locais. Este sucesso atraiu a atenção nacional. Em pouco tempo, Dick Clark convidou-o para atuar no American Bandstand, a 15 de fevereiro de 1958. Os Estados Unidos viram Kenny Rogers pela primeira vez em televisão nacional, vestindo um casaco azul claro, cantando com toda a força. A música nunca subiu acima da 50ª posição da tabela nacional. Mas não importava. A Câmara o amava. Mas antes da fama, antes das baladas country e dos filmes, havia um rapaz apaixonado. A 15 de maio de 1958, apenas 3 meses após o lançamento de That Crazy Feeling, Kenny, então com 19 anos, casou com Janice Gordon num tranquilo tribunal de Houston. Tinha 18 anos e já estava grávida de 3 meses. O Kenny não tinha muito. Pediu $75 emprestados para a licença e usou o seu único fato na cerimônia antes de ir para o seu turno na Carpet Warehouse. A 15 de setembro, nasceu a filha de ambos, Carol Lynn. Todo o patrimônio líquido de Kenny naquela época era uma trombeta penhorada e um Oldsmobile surrado. Segundo ele, valia mais do que o casamento. Mas estava determinado. Mapeou concertos em clubes em pedaços de papel e conseguiu encaixar apresentações de $15 entre mudas de fraldas e turnos na fábrica. Era desarmado e exaustivo, mas mostrava o quanto estava disposto a lutar pela família e pelo seu sonho. Nem todos acreditavam nele. Os pais de Janice pensavam que ele estava a arrastar a filha para o fundo do poço. Nas suas memórias de 2012, Kenny disse que estavam convencidos de que ele tinha arruinado a vida dela. A mãe dela circulava anúncios de emprego ao pequeno almoço e entregava-os a Kenny enquanto ele rabiscava notas na guitarra. Nesse Natal de 1958, ela deu ao casal apenas um presente, uma fotografia emoldurada da banda de Kenny. Mas os pais dela nem a penduraram na parede. Disseram-lhe que, se não podia prometer um salário fixo dentro de um ano, deveria deixar Janice regressar a casa. Kenny tentou sorrir, mas cada jantar de família parecia uma entrevista a qual não conseguia passar. Isso desgastava-o e desgastava o casamento. Em outubro de 1959, tudo ruiu. A filha tinha 6 meses. Certa noite, durante uma luta, Kenny saiu para se acalmar. Quando voltou, Janice e a mãe tinham desaparecido. Todos os cobertores e brinquedos estavam embalados e levados. Pediram o divórcio e, em abril de 1960, tudo estava resolvido.
Apenas 686 dias após o casamento chegou ao fim. Kenny já estava em digressão com o trio de Bob Doyle, tocando 6 noites por semana, ganhando $55 por concerto e gastando a maior parte em quartos de motel. Anos mais tarde, disse à Fox News, a música tornou-se a minha amante, e a amante venceu. Em 1961, Janis voltou a casar. O seu novo marido tinha um emprego fixo e uma casa estável em Dallas. Kenny, não, ainda corria atrás de palcos e vivia na estrada. Por isso tomou uma decisão difícil. Concordou por escrito em afastar-se para ver a filha apenas uma vez por semana. Durante 2 horas, eu seria o pai dela, disse ele, mas ele seria o pai dela. Tentou que resultasse, mas, no final do ano, a sua agenda já o tinha feito perder 42 das 52 consultas. Afastou-se completamente. Isso deixou-o devastado, mas achou que era a única coisa justa a fazer. Em 1980, Kenny Rogers enchia arenas em todo o mundo. As pessoas cantavam ao som de The Gambler e Lady, mas havia uma nota que nunca o abandonava. Não via a filha há 15 anos. Ele tentou arranjar, levou-a e a Janis para o Hawaii, na esperança de um reencontro. Mas a semana terminou em silêncio e olhares estranhos. Não funcionou. Em 2012, disse a verdade em voz alta. Escolhi a carreira em vez do meu primeiro filho. E essa é uma dívida que não posso pagar. 3 anos depois, na sua última digressão, atuou perante 12 mil pessoas em Atlanta e parou a meio da música. Disse que o sucesso exigiu coisas que o dinheiro não podia substituir, como ensinar a filha a andar de bicicleta. E naquele momento, todos perceberam o que ele realmente queria dizer quando cantava sobre jogadores e hipóteses. No entanto, Kenny Rogers não alcançou a fama como o jogador barbudo de que todos se lembram. Quando apareceu para um ensaio em Los Angeles, a 3 de maio de 1966. Tinha apenas 27 anos. Carregava um contrabaixo e vinha de pequenos concertos de jazz. Nesse dia, juntou-se aos New Christy Minstrels, um conhecido grupo folk com 30 elementos. Já tinham ganho um Grammy e vendido mais de 5 milhões de discos. Kenny ganhava $50 por noite a tocar em discotecas de Houston, mas agora estava a entrar no mundo dos programas de TV nacionais, atraindo 20 milhões de espectadores. Com os holofotes, vieram as regras. Tinha de rapar a barba e usar um blazer verde com o nome do grupo bordado. Não era vistoso, mas funcionava. As vendas dos seus álbuns aumentaram 12%. E o seu álbum de Natal de 1966 alcançou a 706ª posição na Billboard 200. A sua melhor estreia em 2 anos. Menos de um ano depois, em março de 1967, Kenny e outros 4 jograis estavam fartos. Estavam cansados de ouvir o que cantar e de nunca receber o dinheiro. A 10 de abril, demitiram-se juntos e encontraram um estúdio barato em Hollywood por $28 por noite. Autodenominaram-se The First Edition. Kenny mudou de visual. Deixou crescer o cabelo, furou a orelha e investiu todas as suas poupanças, cerca de $8 mil, em novos equipamentos. Em 6 semanas, a Reprise Records contratou-os. Não foi grande coisa em termos financeiros. Só ganharam $15 mil. Mas o que importava era a liberdade. Em apenas 36 horas, gravaram 8 canções, mais do que ele tinha conseguido fazer num ano inteiro com os jograis. A 10 de outubro de 1967, gravaram uma faixa selvagem e distorcida chamada Just Dropped In. Glenn Campbell tocou a introdução discretamente. Quando chegou à rádio, em janeiro de 1968, explodiu. A 17 de fevereiro, atingiu a 5ª posição na Billboard Hot 100. A letra parecia um sonho psicadélico. Mas, na verdade, alertava para o LSD. A canção ainda vendeu quase 2 milhões de cópias em apenas 4 meses. Os soldados no Vietnã tocaram a música em jukeboxes, e até valeu à banda um lugar no Smothers Brothers Comedy Hour. Os censores silenciaram a palavra psicadélico, mas não importava. Kenny tinha chegado. Em maio de 1969, os promotores já anunciavam concertos usando apenas o nome de Kenny. A editora aproveitou a oportunidade. O 4º álbum foi editado pela Kenny Rogers and the First Edition. Esta pequena mudança fez muita diferença. A participação de Kenny nas composições duplicou para 50% e o seu salário em concertos saltou para $2.500. Isto resolveu algumas discussões de bastidores sobre quem ficaria sob os holofotes, embora também indicasse que poderia seguir uma carreira a solo um dia.
Ironicamente, o primeiro êxito com o novo nome nem sequer foi cantado por Kenny. Ruby, Don't Take Your Love to Town, contou com o guitarrista Terry Williams na voz. Ainda assim, alcançou a 6ª posição e vendeu 2 milhões de cópias. A reformulação da marca resultou, independentemente de quem cantava. Em 1971, em vez de perseguir aparições em talk shows como outras bandas, os First Edition ganharam o seu próprio programa. No interior de um estúdio em Toronto, construíram um cenário falso de um barco no rio Mississippi. O programa chamava-se Rolling on the River e estreou a 18 de setembro de 1971. Foi transmitido em 163 estações, mais do que o Ed Sullivan Show alguma vez teve. Todos os sábados à noite, Kenny recebia convidados como Baby King e Cheech and Chong, e depois tocava com eles debaixo das chaminés de vapor. Na sua primeira temporada, o espetáculo teve uma média de 7,2 milhões de espectadores, ultrapassando mesmo a família Partridge em algumas cidades. Em 1972, tiveram de reduzir o espetáculo para 30 minutos. Mas mesmo assim contou com 48 números e utilizou mais de 1 tonelada de gelo seco. O espetáculo terminou em 1973. Kenny já pensava em seguir uma carreira a solo, mas tinha feito algo raro. Lançou um hit de rock psicadélico e um programa de variedades na TV antes de completar 35 anos. Quanto à vida pessoal, o segundo casamento de Kenny não durou muito tempo. A Trish, de outubro de 1960, casou com Gene numa igreja em Houston. Saíram antes do almoço, mas nessa mesma noite as coisas já pareciam erradas. Kenny disse mais tarde que ambos perceberam, em 48 horas, que tinha sido um erro. Mesmo assim, continuaram juntos porque ele ficou famoso de repente e os empresários acharam que o casamento o tornaria mais comercializável. O espetáculo tinha que continuar. Terminou discretamente a 24 de abril de 1963. Não discutiam por dinheiro ou casas. A única coisa pela qual lutavam era uma pequena TV a preto e branco, com 13 polegadas de largura. O Jean ficou com ela. No verão desse ano, Kenny estava a viver num motel barato em Los Angeles, compondo partes de baixo para canções como Just Dropped In. Aquele divórcio rápido deu o mote para tudo o que viria depois. Apenas 6 meses após a assinatura dos papéis, voltou a casar pela 3ª vez. A 15 de outubro de 1963, casou com Margot Anderson, uma socialite texana de 20 para 23 anos. Já estava grávida. E o seu filho, Kenneth Ray Rogers Jr., nasceu a 24 de maio de 1964. Kenny mal estava por perto. Só em 1964, passou 280 noites na estrada enquanto Robin James subia nas tabelas. Anos mais tarde, numa entrevista em 1978, Kenny disse que viu o seu filho pequeno apenas 9 dias durante esses primeiros 6 meses. Enviava polaroids em vez de abraços. A Margot não gostou. Guardou todos os recibos das fraldas e enviou-os ao contabilista da sua digressão. Só para provar. Só um mês custou-lhe mais de $400. Kenny guardou estes recibos e mencionou-os nas suas memórias. Prova de uma família levada ao limite. Em 1975, a primeira edição tinha se desfeito e Kenny estava a trilhar uma carreira a solo. A sua música Lucille estava a começar a descolar. E nesse ano fez 210 concertos. Margot pediu o divórcio em abril. Ela disse ao tribunal que a ausência constante dele causava um estresse emocional extremo. Os registros oficiais mostraram que Kenny só tinha passado 16 noites em casa nos primeiros 4 meses desse ano. Isto representa uma noite em casa por cada 88 que passou em palco. O divórcio foi concluído a 15 de julho de 1975. Margot ficou com a casa. Um Buick e $60 mil em dinheiro. Isto pode parecer pouco hoje, mas naquela altura era muito. Depois veio Marianne Gordon. Conheceu-a no set de Hee Haw, exibindo o seu sorriso de atriz e o tipo de charme discreto que apanharia até Kenny Rogers desprevenido. A 1 de outubro de 1977, tornou-se a sua 4ª esposa. O momento foi quase surreal. Apenas 5 meses antes, o apostador chegaria ao primeiro lugar e transformaria Rogers numa lenda. Pela primeira vez, ambos os lados do casamento eram celebridades, mas as suas vidas rapidamente se dividiram em órbitas diferentes. Ela estava a filmar Look What's Happened to Rosemary's Baby, enquanto ele fazia mais de 100 concertos por ano e construía uma propriedade de sonho de 1.200 acres na Geórgia, com um campo de golfe privado. A 15 de novembro de 1978,
Kenny lançou uma faixa de 3 minutos chamada The Gambler. Achou que a música poderia fazer sucesso nas rádios country. Mas o que aconteceu a seguir foi surreal. A canção alcançou o primeiro lugar nas tabelas de música country, chegou ao terceiro lugar na tabela de adultos contemporâneos e chegou ao top 20 da Billboard Hot 100. A canção levou Kenny até a 12ª edição dos Grammy Awards e ganhou o prêmio de melhor performance vocal country masculina em 1980. A sabedoria da música está contida em apenas 271 palavras. E de todas elas, a mais repetida foi No. Mas não foi só o single que arrancou. Uma semana antes do Dia de Ação de Graças de 1978, o álbum The Gambler foi lançado e teve um impacto ainda maior. Alcançou o primeiro lugar na tabela de álbuns country e subiu até a 12ª posição na Billboard 200. Poucos discos country tinham dado este salto. Em 1983, já tinha vendido mais de 4 milhões de cópias só nos US. Então, algo inesperado aconteceu. A 8 de abril de 1980, a CBS exibiu um filme feito para a TV chamado Kenny Rogers como O Jogador. Ninguém sabia o que esperar, mas o filme tornou-se um grande sucesso. Ganhou um prêmio Emmy de edição, recebeu nomeações para os Emmys e convenceu a CBS a continuar. As sequelas surgiram em 1983. 1987, 1991 e 1994. Cada uma delas continuou de onde a anterior parou, transformando aquela curta canção de 3 minutos numa saga de 9 horas de faroeste. Em 1994, tornou-se uma franquia de TV completa. E funcionou. Uma das sequelas chegou a tornar-se o western com maior audiência da temporada, com Rogers a contracenar ao lado de Bruce Boxleitner. E depois veio a Dolly. A 19 de agosto de 1983, Kenny e Dolly lançaram Islands in the Stream, escrita pelos Bee Gees. 7 semanas depois, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, superando Total Eclipse of the Heart. Ao mesmo tempo, liderou as tabelas de country e de adultos contemporâneos, tornando-os o primeiro duo de country a manter as 3 posições desde Glen Campbell, em 1968. O single foi lançado rapidamente, com mais de 4.000 reproduções nas rádios na primeira semana. None at all. Já tinha vendido 2 milhões de cópias. Em 2023, a RIAA atualizou seus números. Islands in the Stream é agora tripla platina, com mais de 3 milhões de unidades certificadas vendidas. Mas, apesar de toda a fama, Kenny e Dolly só gravaram oficialmente 5 duetos em 30 anos. Apenas 5. Islands in the Stream estreou em 1983, seguindo-se Love is Strange, Real Love, Christmas Without You e, finalmente, You Can't Make Old Friends em 2013. Esta última seria a despedida deles, mas o que lhes faltava em quantidade compensavam em impacto. 3 das 5 canções alcançaram o primeiro lugar na tabela de música country. Um deles tornou-se um fenômeno pop. Outro foi nomeado para um Grammy em 2014. Kenny gostava de dizer que as suas estatísticas eram melhores do que as da lenda do beisebol Ted Williams. Ele não estava errado. Os fãs sempre quiseram ver romance entre eles. Mas esse nunca foi o combinado. Dolly, uma vez, chamou Kenny o único homem que já vi que deixa cabelos brancos sensuais. Mas, nos bastidores, agiam mais como irmãos. Ele era como um irmão mais velho para mim, disse ela em 2014. O Kenny também disse isso. Eles flertaram durante décadas, mas mantiveram deliberadamente o clima platônico. Houve até piadas durante a digressão. Os gerentes da sala de espetáculos apostaram em que público da cidade os veria finalmente aos beijos. Isso nunca aconteceu. Essa contenção tornou-se parte da magia. Depois veio a música que mudou tudo. You Can't Make Old Friends. A 2 de julho de 2013. Reuniram-se em Nashville para o gravar. Rogers tinha 74 anos. Enquanto cantavam o verso O que farei quando tu te fores. O estúdio ficou em silêncio. O engenheiro de som lembrou-se de pessoas a limpar lágrimas antes mesmo de o primeiro verso terminar. O próprio Rogers teve de parar de gravar mais do que uma vez para se recompor. A música alcançou apenas a posição 57 na tabela, mas nada disso importava. O videoclipe atingiu 1 milhão de visualizações em 10 dias. Impressionante para uma dupla cujo número médio de fãs já estava na casa dos 50 anos. Por vezes, não se trata de números nas tabelas, mas sim da verdade. Depois veio o seu 5º casamento. Tudo começou em 1992.
dentro de um tranquilo restaurante italiano em Atlanta. Kenny Rogers estava num encontro às cegas, mas não conseguia parar de olhar para a empregada de 26 anos do outro lado da sala. O seu nome era Wanda Miller. Não prestava atenção à mulher com quem deveria estar. Ele apenas observava Wanda. Quando a noite terminou, ele deixou-lhe o número de telefone. Mas ela deitou-o fora. Mesmo assim, algo nele a deixou curiosa. Ela finalmente retornou a chamada. Aquele único telefonema transformou-se em 5 anos de conhecimento mútuo. Os pais de Wanda não foram fáceis de convencer, especialmente porque eram 2 anos mais novos do que Kenny. Mas aos poucos foi conquistando a sua confiança. A 1 de junho de 1997, Kenai e Wanda casaram-se no seu enorme rancho de 400 hectares em Atenas. Tinha 59 anos na altura e fez uma promessa, nada mais de 200 concertos por ano. Reduziu as despesas, apresentando-se menos de 50 vezes por ano, só para abrir espaço para algo novo na sua vida. Esse algo aconteceu em 2004, a 6 de julho, aos 65 anos. Kenny Rogers voltou a ser pai. Wanda, 34 anos mais nova do que ele, deu à luz gêmeos. Justin Charles nasceu com 3,8 kg e Jordan Edward, 2,3 kg. Aconteceu em Atlanta e para Kenny. Tudo mudou da noite para o dia. Já tinha 3 filhos adultos, mas ter gêmeos recém-nascidos na sua idade fê-lo repensar tudo. Deixou de perseguir turnês. Os sábados já não eram para arenas ou entrevistas. Agora eram o Super Sábado, pequeno almoço no McDonald's, corridas pavas de lavagem de carros, horrors no Chuck E. Cheese e brincadeiras intermináveis no quintal. Até construiu um comboio em miniatura real só para eles. Queria que os meninos soubessem que, para ele, a família estava em primeiro lugar. Os amigos provocavam-no, dizendo que o apostador tinha trocado cartas por um jogo de escondidas. Mas Kenny não estava a brincar quando disse que o tempo estava a passar depressa. Ele queria reunir 20 anos de memórias em Daisy. Em 2025, quando os gêmeos fizeram 21 anos, ainda mantinham o Super Sábado vivo na sua memória. Maltas tinham mais de 1,8 mil, barbados como o pai, e ainda honravam a infância que este lhes proporcionou. Em maio de 2019, o mundo ficou preocupado. Kenny foi levado de urgência para um hospital na Geórgia devido ao que a sua equipe chamou de desidratação grave. Tinha 80 anos, mas a comunicação social foi à loucura. Correram rumores de que estava a morrer, que tinha ligado a Dolly Parton para se despedir e que os cuidados paliativos já estavam definidos. O seu porta-voz chamou a tudo isto uma desinformação absurda, embora tenha admitido que Kenny ficaria no hospital durante algum tempo para recuperar. O que ninguém sabia na altura era quanta dor ele escondia. A artrite torceu-lhe os joelhos. Uma cirurgia às costas realizada há anos ainda lhe causava problemas. O seu colesterol vinha sendo uma luta constante há décadas. Em 2014, foi submetido a uma cirurgia para tratar uma condição perigosa nos intestinos. Agora, os médicos temiam que estivesse de volta. Mantiveram-no sob vigilância apertada durante 2 semanas. À porta do hospital, os fãs reuniram-se com cartazes que diziam: "Fica por aqui, Kenny." Chegou mesmo a enviar um vídeo, sorrindo e dizendo: "Desidratado." Sam, velho nas minhas cartas. Hoje não, mas pessoas próximas admitiram discretamente que este foi o susto de saúde mais grave desde o seu procedimento cardíaco em 2011. Apenas um ano antes, em abril de 2018, chocou os fãs ao cancelar os últimos 8 concertos da sua digressão de despedida. Chamava-se The Gambler's Last Deal, e ele levou-o a viajar pelo mundo. 200 concertos nos 5 continentes. Mas, aos 79 anos, o seu corpo não estava a acompanhar. Teve uma tontura no palco e, depois disso, os médicos disseram-lhe para parar. Ele obedeceu. Não queria sair e ter de pedir desculpa. Os concertos em locais como a Carolina do Norte e Londres foram cancelados da noite para o dia. O Stagecoach Festival teve de apagar o seu nome dos cartazes. Nem sequer conseguiu cantar uma última canção com Dolly Parton. Como esperava. Foi a primeira vez em 6 décadas que não concluiu uma digressão. A sua contagem final de concertos? 5.003 apresentações. Registrava cada uma delas num caderno de couro desde 1957. Depois, uma semana após a sua morte, o mundo ouviu uma música que nunca tinha ouvido antes. Chamava-se Goodbye. Tinha sido escrita anos antes por Lionel Richie e gravada discretamente em 2009. Nunca foi lançado. Ficou ali, Paradise, à espera, até 27 de março de 2020.
Uma guitarra simples. A voz de Kenny soou mais suave, um pouco mais trêmula. As primeiras palavras que cantou foram: chega de beijos, chega de amo-te. Parecia uma carta final. O refrão sussurrava: a paz onde estás. Talvez seja tudo o que preciso de saber. Lionel partilhou mais tarde que a compôs em 1981, depois de observar Kenny a rezar nos bastidores. Sempre soube que a música encontraria o seu momento. E encontrou. Em apenas 2 dias, Goodbye foi tocada 2,3 milhões de vezes no Spotify. Mais do que qualquer música de Kenny numa única semana. Os críticos diziam que era a sua versão de My Way, a despedida perfeita sem que ele soubesse que seria. Às 25 do dia, 20 de março de 2020, Kenny Rogers faleceu. Tinha 81 anos e estava em casa, em Sandy Springs, no estado da Geórgia. Wanda estava lá, assim como os gêmeos e os seus 3 filhos mais velhos. Uma enfermeira disse mais tarde que as suas últimas palavras foram para o neto, Kyle, numa chamada FaceTime. Disse-lhe para ser gentil e permanecer unido. Por causa da Covid-19, não foi possível realizar um grande funeral público, mas locais por todo o país apagaram as luzes para ele. O Grand Ole Opry ficou às escuras. O Astrodome em Houston também. Até Las Vegas tocou a letra de Lady no seu céu de neon. No dia 25 de março, houve um pequeno culto privado. As suas cinzas foram colocadas numa urna de cedro que ele próprio esculpiu. De um lado, havia um joker de gente do outro, uma pilha de fichas de póquer. Wanda disse que não queria um túmulo. Só queria que as ilhas no riacho fossem tocadas alto o suficiente para que o céu pudesse ouvir. No final, vendeu 120 milhões de discos, ganhou 3 Grammys e deixou 5 filhos. O mais novo tinha 16 anos. O mais velho, 66. O Gambler finalmente deixou de tocar. Mas a sua música e aqueles super sábados nunca pararam. Em 2013, quando Kenny tinha 75 anos, recebeu finalmente o telefonema porque esperava há décadas. O Hall da Fama da música country estava a introduzi-lo. Aconteceu no dia 27 de outubro, em Nashville. Garth Brooks e Barry Gibb estavam ao seu lado. Todos acharam que tinha demorado demasiado tempo. Já tinha um álbum de diamantes, 3 Grammys e tinha sido homenageado no Kennedy Center. Por que é que o Hall of Fame esperou até completar 55 anos de carreira? Kenny brincou dizendo que isso lhe deu tempo para trazer os seus filhos gêmeos, que tinham 8 anos na altura. Emocionou-se quando tocaram na placa de bronze com o seu nome. Aquela noite também marcou algo invulgar. Kenny era agora o único artista a ser introduzido tanto no Hall da Fama da música country como no Hall da Fama dos jogos. Graças ao seu espetáculo no Las Vegas Gambler. Muito poucas pessoas no Hall já tinham alcançado o primeiro lugar nas tabelas pop, mas Kenny já o fizera 2 vezes, uma com Lady e outra com Islands in the Stream. Tinha ido muito além do país. Não podiam mais ignorá-lo. Ao longo de 46 anos, Kenny foi pai 5 vezes, tendo cada filho vivido um tipo de vida completamente diferente. A sua primeira filha, Carol Lynn, nasceu em 1958. Foi criada discretamente sob o nome de outro homem depois de Kenny ter abdicado da custódia dos filhos na adolescência. Tornou-se professora de psicologia na Geórgia. Ela só deu uma entrevista. Kenny Rogers Jr. veio a seguir, em 1964. Tentou a representação, apareceu em séries como MacGyver e, mais tarde, abriu uma produtora de filmes religiosos. Em 1981, nasceu Christopher. Ele não queria nada com o mundo do espetáculo. Em vez disso, repara reboques Airstream antigas no Tennessee. Depois, em 2004, vieram os gêmeos. Na formatura do liceu, em 2023, os 2 rapazes usaram becas roxas. Justin queria estudar engenharia de áudio. Jordan sonhava ser biólogo marinho e dizia que queria proteger os oceanos que o seu pai navegava durante as suas excursões. Kenny disse uma vez que nunca forçaria os seus filhos a ficarem sob os holofotes. Ele falava sério. Mas ele disse, todos eles trilharam os seus próprios caminhos.